Casa assombrada, hotel assombrado, local de trabalho assombrado. Travei de novo. Ué, desassombrou? Desassombrou. Casa assombrada, hotel assombrado, local de trabalho assombrado. Na narrativa de hoje, eu tô trazendo alguns relatos aí envolvendo lugares assombrados, ou porque é um lugar sabidamente assombrado, que ocorreu ou ocorrem vários eventos ali, ou porque a pessoa, por alguma razão, caiu de paraquedas no local ali, que é assombrado, depois ela descobre ser assombrado, ou parece ser pelo que aconteceu ali. A não ser que o fantasma chegou, passou e foi embora, né? Mas ao que parece, todas as histórias de hoje são de lugares assombrados realmente. E se você tá chegando aqui agora, tá aqui pela primeira vez, toda semana aqui no canal, pelo menos um vídeo por semana, às vezes mais, a gente tá contando as histórias esquisitas que acontecem aí com as pessoas, que elas compartilham nas redes sociais, ou mandam diretamente aqui pra gente. Assustadoras, misteriosas, inexplicáveis, geralmente sobrenatural, mas não só. E se você tiver um relato que você quiser enviar, o e-mail tá aqui na descrição. Fala oi, produção! Oi! Bora lá? Ah, um detalhe. Se você não quiser ver os comentários pós-relato, tá? Tem a minutagem aqui na descrição do momento do vídeo onde começa cada história, beleza? Fechou? E o primeiro relato é um relato 2 em 1, porque o cidadão ele conta de 2 experiências muito legais que ele teve, eu gostei dos 2, e acho que você vai gostar também. Vamos lá. Tenho 2 experiências que gostaria de compartilhar e ambas são verdadeiras. Juro por Deus. Quando eu tinha uns 12 ou 13 anos, minha família fez uma viagem de férias para a Flórida. Uma noite, decidimos visitar o Farol, mas estava perto do horário do fechamento e éramos as únicas pessoas lá. Ainda assim, o gerente deixou a gente entrar e olhar o farol enquanto eles faziam a limpeza para depois fechar o local. Não queríamos atrapalhar, então nós subimos, saímos ali da casinha onde o pessoal estava trabalhando e subimos para ver o farol. Minha mãe e minha irmã foram na frente e atrás estávamos eu e o meu pai. Nós queríamos ler todas as placas de história em cada nível do farol. Então, certo momento, meu pai e eu tínhamos parado na metade do caminho para ler uma placa e olhar pela janela, quando começamos a ouvir passos. Nós não conseguíamos descobrir se os passos estavam vindo de trás de nós ou de cima. Mas naquele momento, nós achamos que poderia ser o gerente nos avisando que estaria na hora da gente ir embora. Mas enquanto subíamos para o topo do farol, onde minha mãe e minha irmã estavam esperando por nós, os passos continuaram. E assim que chegamos ao topo, perguntamos à nossa mãe se ela ou minha irmã tinham voltado para nos buscar. Ela disse que não, e que elas tinham ficado no topo do farol o tempo todo, mencionando ainda que poderia ser um dos funcionários vindo nos avisar que era hora de ir embora. Ficamos mais um tempo lá, no topo do farol, mas ninguém subiu para nos buscar. Então, a certa altura, nós descemos e uma vez dentro da casa, onde os funcionários ainda estavam limpando, meu pai perguntou ao gerente se ele ou outro funcionário tinham vindo nos buscar para sair do farol. E disse também ao gerente que nós havíamos ouvido passos. Lembro-me do gerente rir e dizer que não, que eles tinham ficado dentro da casa se preparando para ir embora e que provavelmente era a garotinha que assombra o farol. Achei incrível termos conseguido vivenciar isso e ter ouvido seus passos. Ainda bem que foram só os passos, né? Eles não viram a menina, que ia ser meio perturbador. Sim. Dentro do farol, deve ser aquela escada caracol, né? Pra chegar lá em cima. Aí você tá subindo lá no negócio, a garotinha tá andando atrás de você. Garotinha fantasmagórica. Que horror. E ninguém avisou, né? Vocês querem ver o farol? Exatamente. Tá bom, mas ó, essa hora pode ser que tenha visita. Sim. Ninguém falou nada. Ó, ficaram um pianinho. Podem ir, a gente tá limpando, pode ir lá. Sim. Não tem problema não. E aí ele continua para a segunda parte do relato. E ele coloca assim: 5 anos depois,
consegui meu primeiro emprego como garçom em um pequeno restaurante em minha pequena cidade. A casa pertencia a uma família rica de nossa cidade e havia sido abandonada por anos, até que alguém decidiu restaurá-la e transformá-la num restaurante. Foi então que, certa vez, eu estava trabalhando no turno da noite com o dono e com mais alguns outros garçons. Eu estava varrendo a entrada e o corredor antes de trancar as portas para a gente fechar e ir embora. Um dos outros garçons me chamou para segurar a porta dos fundos aberta para ele enquanto ele pegava o lixo e levava lá para fora. Antes de deixar minha vassoura para ajudá-lo, eu tinha encostado a vassoura em uma das cadeiras na área de espera. Quando voltei para terminar de varrer e trancar, comecei a descer o corredor e congelei. Lá, no meio do corredor, estava a desgraça da vassoura, mas ela estava de pé, sozinha, no meio do nada, na área de espera. A vassoura estava em pé, gente! Que horror. Ali, parece a vassoura da Bruxa do 71. É. Que vai voandinho, assim, ó, no Sim. episódio da Casa da Bruxa. A vassoura tava em pé, gente, no ar, assim, em pé. Como se alguém estivesse segurando, né? Como é que a vassoura ia ficar em pé? Sim. Ai, meu Deus. Imediatamente me virei e, voltando para a parte de trás do restaurante, peguei minhas coisas e saí. E não voltei mais ao restaurante desde então. Deu abandono de emprego. Ah, meu Deus. Por que você se demitiu? Por culpa da vassoura. É só uma vassoura. Deu abandono de emprego, gente. Ele deu abandono de emprego. Eu não volto mais lá, não. Restaurante assombrado. Diz que ficou abandonado, fechado há muito tempo. Vai saber a história do lugar. Sim. Às vezes já era assombrado, ó. Eles restauraram, montaram o restaurante, mas tem fantasma. Será que ele falou pro gerente, pelo menos, ó, tem fantasma? Ou ele só foi embora e não falou Do nada? jeito que ele colocou aqui, eu acho que ele catou as coisas dele, pegou blusa, pegou o que ele tinha lá e ó, vazou. Não voltou mais. Não voltou, gente. Também a vassoura parada ali não dá, né? É um pouco assustador. Porque tem coisa que é difícil de você colocar. Tipo, colocar na vertical, assim. Você, né, precisa ficar equilibrando, mas ela até fica. Uma vassoura não é uma delas. Não. Não é. 2. Que seria 3, né? Mas tudo bem. Isso aqui se passa no quarto de um hotel. Gosto, adoro esse tipo de história. Eu trabalho como engenheiro civil e naquela semana eu estava em São Paulo para uma reunião importante sobre um novo projeto. Viajar a trabalho não é novidade para mim, mas confesso que toda vez é um pouco cansativo. E para variar, precisei me hospedar em um hotel. Escolhi um hotel simples, porque não estava procurando luxo. Eu só queria um lugar para descansar e recarregar as energias para o dia seguinte. Cheguei no hotel, já era quase 9 da noite. O dia tinha sido longo, cheio de reuniões e trânsito. Na recepção, a moça era simpática. O check-in foi rápido e ela me entregou a chave do quarto com um sorriso no rosto, dizendo: "Qualquer coisa é só ligar aqui na recepção." Eu agradeci, tentando parecer menos cansado do que realmente estava, e subi para o meu quarto. Joguei minha mochila num canto e fui direto para o chuveiro. A água quente era um alívio depois de um dia inteiro de viagem e trabalho. Enquanto a água escorria pelo meu corpo, comecei a relaxar e a pensar no quanto era bom ter um momento de paz onde não tinha ninguém me ligando nem nenhum e-mail urgente para responder. Era só eu e o barulho da água caindo. Ai, que gostoso. Dá até vontade de tomar um banho, né? É. Terminei o banho, coloquei um pijama confortável e me joguei na cama. Eu estava exausto e capotei quase que imediatamente sem pensar 2 vezes. A cama era bem confortável e eu senti que finalmente ia conseguir ter uma boa noite de sono. O quarto tinha aquele ar meio antiquado,
com móveis de madeira escura e uma colcha de cama marrom com um padrão floral meio ultrapassado. É uma veiaria, né? Vamos falar. Com a veiaria, tudo bem. As cortinas eram grossas, bloqueando a luz que vinha da rua e estava tudo muito tranquilo. Eu estava pronto para uma noite de descanso bem merecido e quando meus olhos iam se fechando, pensei na reunião importante que teria no dia seguinte, mas naquele momento a única coisa que importava era o descanso. Mas eu nem imaginava que aquela noite seria muito diferente do que eu esperava. Tadinho. Era por volta de 2 da manhã quando eu acordei de repente. No começo, fiquei meio perdido, tentando entender o que tinha me despertado. Foi então que eu ouvi um som do quarto ao lado, que era o som de uma criança. O som era abafado, mas dava para perceber que era uma criança pequena chorando como se estivesse assustada ou com dor. Eu estava meio grogue de sono, mas me preocupei, porque pensei que talvez os pais da criança não estivessem ouvindo, talvez não tivessem acordado, né? Ou que estivessem tendo dificuldades para acalmá-la. Bati na parede algumas vezes tentando chamar a atenção deles e comecei a gritar alto. Ei, tá tudo bem aí? Mas não tive resposta. O choro continuava e eu comecei a ficar incomodado. Não era só o barulho que me incomodava, mas a sensação de que algo estava errado. Então, decidi descer até a recepção e ver se eles podiam fazer alguma coisa. Desci as escadas, meio sonolento, tentando acordar, e cheguei na recepção. O recepcionista estava lá, meio que cochilando atrás do balcão. Eu chamei ele e expliquei a situação. Foi aí que ele me olhou com uma expressão confusa e disse: Senhor, o quarto ao lado do seu está vazio há semanas. Há semanas não tem ninguém hospedado lá. Fiquei paralisado por um momento. Como assim? Eu tô ouvindo uma criança chorando lá agora. Ele pegou a chave do quarto e me pediu para irmos juntos lá para cima, para voltarmos para o segundo andar. E algo naquilo tudo não fazia sentido. Chegamos na porta do quarto ao lado do meu e abrindo a porta, é sério, não tinha nenhum vestígio de que alguém tivesse estado ali recentemente. Ele ligou as luzes e reforçou para mim como ninguém havia usado aquele quarto já fazia um bom tempo. Nessa altura, o choro já tinha parado, e assim que a porta abriu, o recepcionista me olhou com um ar meio sério e disse: Não sei o que o senhor ouviu, mas aqui não tem ninguém. Aquilo me deixou mais desconcertado. Agradeci, voltei para o meu quarto e deitei na cama, mas não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. Fiquei ali tentando achar uma explicação lógica, mas nada fazia sentido. E o resto da noite foi um tormento. Não consegui mais dormir. Fiquei rolando na cama, pensando no choro da criança, no quarto vazio, no que poderia ter acontecido lá, por que eu estava ouvindo um choro se não tinha ninguém no quarto do lado, e etc, etc. E que maravilha! Cada vez que eu fechava meus olhos, o som do choro da criança ecoava na minha mente e eu não conseguia tirar aquela imagem do quarto vazio e da explicação confusa do recepcionista da minha cabeça. Assim que o sol começou a nascer, timidamente pela janela, tomei uma decisão firme. Arrumei minhas coisas rapidamente, sem nem esperar o café da manhã do hotel, porque queria sair dali o mais rápido possível. Desci até a recepção, onde o mesmo recepcionista estava. Agora, alerta e acordado, devolvi a chave do quarto e disse a ele que estava indo embora. Abre aspas. Espero que entenda, mas não posso continuar hospedado aqui. Expliquei sem mencionar o motivo específico da minha decisão e ele olhou para mim com uma expressão mista de compreensão e curiosidade, mas não fez perguntas.
Aceitou a chave de volta, desejou uma boa viagem, saí do hotel com um sentimento de alívio misturado com inquietação e não sabia explicar o que tinha acontecido naquela noite, mas tinha certeza de uma coisa: aquele não era um lugar que eu queria permanecer. No fim das contas, o que quer que tenha sido aquele choro de criança, eu não estava disposto a descobrir. Por fim, peguei um táxi até outro hotel na cidade, onde passei o restante da minha estadia em São Paulo sem incidentes. Uma criança é interessante, porque a gente sabe que hotéis têm muitas histórias, né? Tem muitas mortes que acontecem em hotéis, por isso que vários hotéis são assombrados. Pessoal que morre de overdose no hotel, se mata no hotel, acidentes que acontecem em hotéis, assassinatos que acontecem em hotéis, por isso que tem muito hotel assombrado. Agora, uma Sim. criança, gente, uma criança pequena, Uhum. será que aconteceu alguma coisa lá e nem os funcionários sabem? Às vezes, É. funcionário é contratado, ninguém fala sobre isso. Não sei. Que é uma criança pequena, muito Às vezes é um específico. eco também. Não sei. Uma energia de alguém vivo, você diz? Um eco de alguém vivo? Às vezes uma criança que... Alguém ficou hospedado com uma criança lá, acabou ficando alguma coisa. Ou em outra dimensão. É, pode ser. Interessante, né? Pode ser isso também, cruzamento de dimensões, pode ser. Sei lá, né? Dimensões paralelas, visitinha de sete além, sei lá, né? Vai saber, que é estranho. Se tivesse alguma história envolvendo criança, acho que Acho as que eles pessoas lá saberiam, É, né? então. Não sei. O próximo é uma casa assombrada, claro, não podia faltar, amamos casas assombradas. Vamos lá. Eu vou acampar com a família do meu melhor amigo, que conheço desde a 4ª série, todo o verão. Uma noite, enquanto estamos sentados ao redor da fogueira, começamos a falar sobre histórias de terror e ele começa a incentivar o tio dele a nos contar sobre um encontro que o tio teve com um fantasma. No começo, ele parecia relutante ou desconfortável em falar sobre isso e houve muita insistência para que ele de fato nos contasse. Isso para mim é prova suficiente de que a história é real, porque eu conheço o tio do meu amigo há muitos anos e ele não inventaria uma história dessas. Bem, eis a história dele. Presta atenção nessa história. As ideias de Jerico. Presta atenção. O tio do meu amigo comprou uma casa de uma mulher cujo filho morreu no Vietnã. Até aí, ok. Nessa casa tinha um quarto no 2º andar que ela nunca mexeu quando o filho foi embora. Apenas limpava e passava o aspirador, mas todas as coisas dele ainda estavam no quarto. O filho que morreu no Vietnã. Sabe aquela coisa que perde filho e o quarto fica montado daquele jeito? Sim. A mulher vendeu a casa Montado? com o quarto montado, com as coisas lá, e pediu pro tio do cidadão que comprou a casa não desfazer das coisas do filho dela. Mas aí, ela que fique na casa. Isso não faz nenhum sentido. Aí conforme você ouve o relato, você entende por que ela não queria jogar as coisas fora, entendeu? Não, só piora. Beleza. Não estou exatamente certo do porquê, mas quando ele comprou a casa, ela insistiu em deixar todas as coisas naquele quarto. Ele comprou a casa, não pode usar o quarto, gente, como assim? Não, esse não é o problema é as coisas estarem lá. Não, e ela queria que deixasse um quarto montado. Porque ela não alugou a casa com um Mobiliada. quarto trancado que não é pra entrar. Ela Ela vendeu uma Ela vendeu o casa imóvel e queria que o não quarto do quer filho que- ficasse montado, gente. Não, aí é loucura. Bom, então, naturalmente, quando o tio do meu amigo se muda com a esposa e a filha de 3 anos, eles levam todas as coisas daquele quarto pro sótão, para que a filha pudesse ficar com o quarto. Óbvio, né? Você compra a casa, você não vai ficar com um cômodo morto. Sim. Então, subiram as coisas pro sótão. Ele não jogou fora, Tá lá. mas não deixou no quarto, levou lá pra cima. Ok. Com o tempo, coisas estranhas começaram a acontecer. Quando a tia e o tio do meu amigo saíam para festas à noite, recebiam mensagens na secretária eletrônica dos vizinhos, avisando a eles que haviam deixado a luz acesa no sótão, mesmo que normalmente quase ninguém nunca subisse lá.
o sótão tá... Estão morando lá, né? Sim. Tá ocupado. Então, as roupas íntimas do meu tio começaram a desaparecer após serem lavadas. Eu sei que isso pode ser visto como uma coincidência, que talvez a esposa dele tivesse simplesmente perdido um para o outro na máquina. Mas a certa altura, ele disse que ele literalmente ficou sem roupas íntimas, porque todas simplesmente desapareceram. Não sobrou nenhuma. Ele ficou sem cuequinhas. Adeus, cuequinhas. Então, eles começaram a ouvir a filha brincando no porão, mas parecia que ela estava tendo uma conversa com alguém, como se alguém estivesse fazendo perguntas a ela. Além disso, ela acordava os pais à noite chorando, dizendo que havia um homem no armário dela e não conseguia dormir a menos que os pais verificassem o quarto inteiro dela e se certificassem de que a porta do armário estivesse completamente fechada. As coisas saíram, mas ele quer ficar lá, né? Sim. Cadê minhas coisas que saíram daqui? Ai, que horror. Acho que quando ele tá falando com ela no porão, ele tá, você não quer trocar comigo? Não quer trocar Você comigo? vai pro sótão, eu vou pro quarto, fica tudo certo. Exato, ele quer o quarto dele de volta. Sim. Aí o menino que tá contando, ele coloca. E foi aí que a história ficou realmente assustadora. Lembrando que eles estão ali contando história de terror, né? E eu quase me caguei naquele acampamento. Coitado. Uma noite, enquanto o tio do meu amigo estava fora da cidade, a esposa dele estava em casa com a filha quando ouviu algo no sótão. Parecia que alguém estava arrastando os móveis pelo chão lá em cima. Eu tô falando, ele quer levar os móveis de volta pro quarto dele, gente. Sim. Por isso que a mulher não queria tirar, porque o filho dela tá lá até hoje. Então, ela sobe até o sótão para ver o que está acontecendo lá, e ela olha perto das coisas que eles levaram para lá quando se mudaram e vê pegadas, como se as pegadas estivessem se movendo em direção àquelas coisas. Tava tipo num canto do sótão, né, tudo empilhado, e ela vê as pegadas assim. Como se alguém estivesse andando ou andado em direção àquelas coisas ali. Acho que andado, né, deixou pegada. Ela grita, sai correndo do sótão, pega a filha, pega a arma e sai correndo de casa. Eu não me lembro o que aconteceu depois disso, mas sei que o marido dela, de alguma forma, a convenceu a continuar morando lá. Cerca de um mês depois de ver as pegadas, o casal volta para casa depois de uma festa, uma noite, e começam a namorar no quarto deles. Namorar. Afogar o ganso, molhar o biscoito. Tem várias formas de dizer isso, mas enfim. Eles chegam em casa, estão lá, né? Depois de uma festa, provavelmente beberam um pouquinho, estão lá no bem bom, no rally rola. Todas as luzes da casa estão apagadas e a porta do quarto estava entreaberta, de modo que era possível ver o corredor e o topo da escada. De repente, as luzes da parte inferior da casa se acendem sozinhas. As luzes no corredor se acendem. E então, as luzes no quarto onde eles estão se acendem. A cara da produção tá maravilhosa. Fazendo amor, se acendem. Melhorou? Eles estão fazendo amor. Nesse momento, ambos ouviram como se alguém estivesse bem ali dentro do quarto, junto com eles, e uma voz de homem dizendo: "Vocês não vão terminar com isso." Vocês não vão terminar. Eu não consigo nem terminar a frase. Sim. Vocês não vão terminar com isso, não, porra? Fantasma já cansou, já. Não quero mais. Que dor de cotovelo, porque você não pode mais nhacar, gente. Você não pode mais nhacar e não quer deixar o vivo nhacar. Não, Como mas aí, assim? peraí também, né? O cara foi tirado do quarto, foi levado pro sótão. Tem que ficar aguentando. Gente. Chorar. A mulher olha pra ele e grita. Olha pra ele e grita. Não, e detalhe, ele grita. Eles escutam a voz do Alan gritar com eles no meio do... fazendo amor, aí o negócio grita. E aí todas as luzes apagam todas juntas. Gente, isso é muito assustador. Sim. É o pior jeito de fazer o ser humano broxar. Sim. Tem jeito pior, gente, de broxar do que esse? Mas é a típica história que 5 anos depois eles vão contar rindo. Vão contar rindo, porque com é engraçado. certeza. Até Foi muito porque, engraçado. depois disso, finalmente eles colocaram a casa à venda e saíram. Sim. Coitado de quem comprou, né? É.
Que provavelmente eles não falaram nada, a pessoa vai chegar, vai jogar aqueles móveis do sótão tudo fora. E o fantasma vai ficar lá mais bravo ainda, né? Porque nem no sótão não vai estar as coisas dele. Exatamente. Ai, meu Deus. Eu não acreditava em fantasmas ou qualquer coisa paranormal até ouvir essa história do tio do meu amigo. E agora, histórias assim me deixam extremamente assustado. Não, realmente, né? Porque assim, geralmente o que a gente pensa? Fantasma pode ter a qualquer hora, em qualquer lugar, certo? Sim. Ou um fantasma que coabita com você, que mora ali, só que, né, você não vê ele toda hora. Ou um fantasma que passou e foi embora, né? Fantasma. Eu imagino que a gente diariamente deve cruzar com vários fantasmas e não sabe. Agora, você fica pensando, a gente prefere não pensar nisso. Saber é uma coisa, mas assim, eu não tô te vendo se não existe. A gente prefere não pensar nisso. Tipo, você tá no banheiro, sei lá, fazendo número 2, você não vai ficar pensando que tem um fantasma ali te olhando. Mas nesse caso, fica difícil, né? Privacidade zero. Tudo bem ele ficar lá, mas fica na dele. Finge que não tá. É que eu não preciso saber que você tá aí. O problema é que ele literalmente estava agindo como se ele dividisse a casa com eles. Exatamente. É esse que é o problema. Interagindo, tipo... Porque ele não fez nada demais. Ele, né? Só que ele tava agindo como se ele fosse mais uma pessoa mais na um casa. morador na casa. Exatamente. Gente, eu Aí achei fica engraçado. um pouco difícil que começa a assustar, né? Não dá. Aí você entende, poxa, mas também a mulher fez eles ficarem com as coisas. E eles ficaram. Pelo amor de Deus. Se dependesse dela, eles não tinham nem desfeito o quarto, gente. Você compra a casa e não vai desfazer o quarto, vai perder um cômodo. Você compra uma casa, sei lá, com 3 quartos, mas na verdade só usa 2. Porque o outro é do fantasma. Não dá, né? As ideias do povo. O fantasma devia ter seguido a mãe e infernizar a vida dela pra sempre. Você quis me abandonar? Ele não veio lá da onde que falou que ele morreu? Foi no... Primeiro que já começa aí, né? Já morreu lá longe. Onde que foi que ele morreu? Foi Vietnã. Ele voltou do Vietnã pra casa. Vai com a mãe. Não, e você viu que ele... Olha como é o ser humano. O fantasma ficou ligado a bens materiais, não a própria mãe. Exato. O negócio dele era o quarto dele, era a cama dele, era os postos dele. Ele não voltou do Vietnã fantasma porque a mãe tava lá. Ele queria o quarto, ele queria as coisas dele. Ai, gente, até o fantasma ia pegar materialmente. Até o fantasma materialista. Ai, gente, que horror. Tá bom, porque uma coisa, tipo, vou dar um exemplo besta. O Bob em Supernatural, ele fica ligado na garrafinha de pinga. Pior. Só que ele não tem ninguém. Não tem ele ninguém. É um cara sozinho. É só as coisas dele. A única coisa que ele usava todo dia, que ela sempre com ele, era a garrafinha de pinga. Ele morre, fica atrelado à garrafinha de pinga. Isso é uma coisa. Agora, o cara, ele tem a mãe, ele tem gente, ele tá lá e ele volta pelos bens materiais. O fantasma é mais ligado às coisas dele do que... mãe, mas diz que você morre com o mesmo nível de consciência que você tem em vida, né? Esse negócio que você foi pra luz, virou fantasma, você tá iluminado, né? Ser iluminado. Você sabe todos os mistérios do universo, você evoluiu, sei lá, virou Buda. Não é verdade. Você desencarna com o mesmo nível de consciência, por isso que se você é apegado, você continua na Terra, não quer ir embora, entendeu? Mas esse aqui gostava mais das coisas do que da mãe, é complicado. Enfim, estágio assombrado. É o estágio que é assombrado. Lugar do estágio, né? Vamos lá. Para obter experiência profissional, fui enviado para trabalhar como químico em minha cidade natal. E a cidade em que moro tem uma certa reputação relacionada a fantasmas. Ele não colocou o nome da cidade, né? Podia ter colocado. Cidade assombrada, que tem muitas ocorrências. Sim. Podia ter colocado o nome. Meu trabalho era reabastecer prateleiras. Estágio é uma merda, né? O cara é químico e ele é pago pra ficar pondo coisa em prateleira. Quem é que aguenta? É escravizário, não é estagiário. Meu trabalho era reabastecer prateleiras, uma tarefa mundana que consegui fazer enquanto estava fora. Mas envolvia pegar um elevador de serviço até o primeiro andar onde o estoque era guardado. Não era um lugar particularmente agradável de se estar, porque sempre tinha a sensação de estar sendo vigiado. E o que era realmente estranho era que do outro lado do estoque, onde você estava, as coisas simplesmente caíam das prateleiras. E não eram itens precariamente colocados. Que pessoa que fala difícil, né? Itens precariamente colocados. Não eram. Não. Eram coisas pesadas e não iriam simplesmente cair pelo chão. Itens precariamente colocados. Tô impressionada. No meu último dia, eu estava me despedindo do pessoal, que foram todos muito legais comigo.
e eles me disseram que tinham que me contar uma coisa. Primeiramente, perguntaram se havia acontecido alguma coisa estranha, então mencionei apenas a queda dos itens. A partir daí, eles passaram a descrever a sensação de estar sendo observados e disseram também que depois das 6 horas, o elevador de serviço começava a funcionar sozinho. Eles até haviam mandado verificar se havia algo de errado com o elevador, mas ele estava funcionando corretamente e não havia uma explicação para se comportar daquela forma. Por fim, eles me disseram que achavam que o lugar era mal assombrado e que alguns deles, que ficavam às vezes até mais tarde, tinham visto coisas estranhas como vultos e outras coisas assim. É realmente estranho, mas é genuinamente verdade. E aí tu pega o emprego e a pessoa fala assim, não vamos contar que é assombrado, senão a gente não vai contratar ninguém. Sim. Né? Aí bota o cidadão para trabalhar à noite em lugar assombrado e não fala nada. Ora pois, difícil, né? Esses foram os relatos de hoje. Deixa o seu like se você gostou e vai ver os outros vídeos do canal. Tem mais de 100 vídeos aqui no canal. Tem um monte de relato de casa assombrada, hotel assombrado, boneca assombrada, tudo que é coisa assombrada. Se você gosta de coisa sobrenatural, tem relato de stalker também, tem relato de tudo. Te convido a conhecer os outros conteúdos, os outros tipos de vídeos que a gente faz também. Participa aqui com a gente, manda o seu relato, faz qualquer coisa, dá sinal de vida, sinal de fumaça. Estamos aqui. Fala tchau, produção. Tchau. Tchau.